Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar porque com apenas 26 anos eu já fiz seis cirurgias. Então gente, pra mim começar a contar, eu vou ter que começar lá no princípio, quando minha mãe ainda estava grávida de mim de 6 meses. Ela foi picada de cobra e o veneno da cobra passou pra mim, ainda no útero, né, da minha mãe. E aí eu nasci de 6 meses, nasci prematura e nasci com os nervos atrofiados, né? Mas então, aí eu fiquei na incubadora, quando eu nasci de 6 meses, por eu ter nascido prematura, eu fiquei na incubadora e tudo mais, pra ganhar peso. Aí eu saí da incubadora, tava tudo certo, graças a Deus. Aparentemente a cobra tinha picado a minha mãe e só isso, tipo assim, não tinha dado nada, graças a Deus. Até então minha mãe não sofreu nada, graças ao bom Jesus. E aparentemente eu também não tinha dado nada. Até que, quando eu tinha uns 6 meses pra 7 meses, um bebezinho começa a engatear, começa a andar. E eu não conseguia fazer isso. Não conseguia me manter em pé, não conseguia engatear, não conseguia ficar em pé, nada desse tipo. Minha mãe achou aquilo estranho, né? E foi procurar uma opinião médica. Na época ela me levou na baleia. E lá na baleia eles falaram que eu ia ficar paraplégica na cadeira de roda, eu nunca ia andar, ia ficar dependendo 100% dos meus familiares, da minha mãe. E aquilo, tipo, na hora baqueou minha mãe, mas ela, tipo assim, ela falou assim, vou atrás de uma segunda opinião. E nisso, a minha avó tinha uma amiga que ela falou assim, olha, tem um hospital Sara Kubitschek. É um hospital muito bom, tenta lá, quem sabe ela consegue. Minha mãe tentou, ligou lá, isso em 1998, quando eu tinha 1 ano. Aí, minha mãe contou o caso e a pessoa que atendeu mesmo falou assim, olha, vem aqui, a gente vai fazer uma avaliação com ela. E aí, eu passei na avaliação, cheguei lá, passei na avaliação, os médicos querendo saber o que aconteceu. Aí minha mãe falou, olha, foi picada de cobra, e por isso ela nasceu de 6 meses. Aí, ela não anda, não consegue ficar em pé. Os médicos pegaram e falaram, olha, alguma coisa aconteceu, né? E começaram a investigar. E descobriram que eu tinha os nervos atrofiados por causa disso, por causa do veneno da cobra, né? E aí, minha mãe falou que procurou uma outra, antes, né, de vir até esse hospital, procurou uma outra opinião, e eles falaram que eu nunca ia andar. O médico pegaram e falou assim, olha, ela tem sim possibilidade de andar, ela vai andar de uma forma diferente, mas sim, ela tem possibilidade de andar, ela vai andar sim, vai demorar um pouquinho, mas ela vai andar. E aí eu comecei a fazer os tratamentos lá, fazer fisioterapia, fazer umas coisinhas lá. Eu me recordo muito bem. Eu era muito pequenininha. E aí, com 3 anos de idade, eu começo a andar. Começo a dar os meus primeiros passos. Começo a andar. E aí, com 4 para 5 anos, eu faço a minha primeira cirurgia. Que foi pra abrir meu quadril. Porque, como eu não andava, e quando eu comecei a andar, meu quadril era, né, atrapalhava um pouco meu quadril. Não lembro muito bem disso, porque eu era muito pequenininha, mas eu lembro que eu coloquei 2 gessos e coloquei um pauzinho entre as pernas, assim, entre um gesso e outro, pra poder ajudar meus joelhos não bater um no outro. Aí, tiro o gesso, tiro o pauzinho assim e continuo andando normalmente, né, do meu jeito. Aí, quando eu comecei a andar, eles conseguiram, né, girar o meu quadril, mas mesmo assim eu ainda andava na ponta dos dedos. Eles me apelidaram até de bailarina, porque eu não colocava o meu calcanhar no chão. E não tinha equilíbrio, gente, eu não tinha equilíbrio nenhum. Aí em 2012 eu vou e faço a minha segunda cirurgia. Acho que é isso, se eu tiver errado a gente me perdoa. Mas em 2012 eu faço a minha segunda cirurgia, que eu também já faço as 2 pernas e fico 2 meses de gesso. Aí faço reabilitação. Essa cirurgia 2012 foi pra mim tentar puxar o tendão
É uma cicatriz que eu tenho aqui embaixo da perna, na panturrilha. Pra eu poder colocar o meu calcanhar no chão, porque eu não colocava, eu andava com a bailarina, eu andava assim, só nas pontas do dedo mesmo. E aí é pra poder apoiar meu pé no chão. E nisso eu fiz a cirurgia e deu certo. Eu coloco meus pés no chão, só que na minha perna esquerda eu coloco mais do que minha perna direita. Eu coloco na minha perna esquerda, eu coloco meu pé todo no chão. Todo no chão, tanto com sapato ou sem. Na minha outra perna, não. Eu só consigo colocar meu pé todo no chão quando eu tô de tênis, bota, enfim, chinelo, mas quando eu tô descalço, não. Mas enfim, tava muito bom, porque eu já tinha parado de andar igual uma bailarina e já colocava o meu pé no chão. Aí eles pegaram e falaram assim, agora nós vamos ter que esperar ela virar mocinha pra gente ver aonde mais a gente vai mexer, o que mais precisa fazer. Tá bom? Falou com minha mãe. Aí minha mãe falou assim, tudo bem. Aí eu virei mocinha. Virei mocinha. Passou muito tempo mesmo. Continuando fazendo fisioterapia, tratamento lá. Eu ia no hospital de 6 em 6 meses, de ano em ano. Até que eles chamaram a minha mãe, conversaram com minha mãe e falaram que eu ia operar de novo. Aí eu vou e faço a minha terceira cirurgia. Faço a minha terceira cirurgia. O ano eu já não lembro mais, mas é a minha terceira cirurgia. Aí eu pego e faço essa cirurgia. Minha cirurgia sempre é o mesmo processo. As duas pernas engessadas, fisioterapia, reabilitação e tudo mais. Mas também deu certo. Deu certo. Eu fiz pro meu joelho parar de bater um no outro. Porque eu andava e eles batiam um no outro. Aí eu fiz essa cirurgia. O nome da cirurgia não lembro. Mas eu fiz essa cirurgia pra parar de bater um joelho no outro. Aí passou. Essa cirurgia passou muito tempo mesmo. Continuei fazendo fisioterapia, indo lá pros médicos ver como eu estava. Aí em 2017 eu vou e opero. Eu tenho que me operar mais uma vez. E eu opero. Só que a primeira vez que eu opero uma perna só. Aí eu opero uma perna só. Foi uma cirurgia mais. Eles falaram que foi uma cirurgia mais complicada porque foi mais tempo de cirurgia, o corte, né? Era mais longo. Foi a rotação do joelho que eu fiz. Foi pra girar o meu joelho pra fora, porque o meu joelho era pra dentro. Então essa minha cicatriz é a minha maior cicatriz que eu tenho da minha perna. Faço a cirurgia, coloco o gesso, fico de gesso em 2017. Porém, quando eu vou fazer a cirurgia, faço a cirurgia, corre tudo bem, venho pra minha casa. Aí faltando 15 dias pra me tirar o gesso me machuca. Eu tinha acordado, aí eu tava vindo pra sala de andador e nisso minha irmã olha pro meu pé. E meu pé tava muito vermelho mesmo, igual pimentão, igual pimenta, igual tomate. Tipo assim, tava muito vermelhaço. Minha mamãe pega, me senta no sofá e, tipo assim, ela levanta o meu gesso. Não que ela levanta o meu gesso, porque ele tinha cedido um pouco pra baixo. Ela olha que tava todo vermelho não, tava um buraco assim no meu calcanhar, um buraco desse tamanho, e dentro do buraco tava tudo preto. Porque no buraco tava tudo preto. Aí, tipo assim, isso preocupa, né? Aí vai minha mãe, eu e minha avó pro hospital. Aí chegando lá no hospital, minha mãe chega e fala: olha, ela não tem consulta hoje, mas ela fez cirurgia, ela tinha que voltar daqui 15 dias, mas o gesso machucou ela e tudo mais. Aí na hora eles ligam lá pra cima e falam, né, que eu tinha feito cirurgia, o gesso me machucado, eles me liberam pra subir lá pra cima. Subindo lá pra cima, eu vou pra sala de gesso. E aí meu médico, graças a Deus, ele tava lá. Meu médico chega na sala de gesso e abre o gesso. No que abre o gesso, eu, na minha maior inocência, achando, nossa, vai tirar esse gesso, vai colocar outro gesso, tá tudo bem, volto pra minha casa, daqui 15 dias eu volto pro hospital. Mal sabia eu que tava super enganada. Tira o gesso. No que tira o gesso, meu médico, ele, tipo assim, ele se assusta.
porque na hora que ele olha, um buraco desse tamanho dentro, tava tudo preto, tudo preto. Meu pé tava grenando, algo assim, não sei falar essa palavra direito. Tava isso, tava essa palavra aí que eu falei. E aí meu médico pega e fala assim, não, você não vai pra casa. Você vai ter que ficar aqui, não tem como colocar outro gesso, não tem como limpar, porque tá muito feio. Perguntou se eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu peguei e falei assim, não, gente, a única coisa que eu senti era uma queimação, mas era normal, porque tava na época do calor e o gesso é quente, tem um budão, nada desse tipo. Tava sentindo só uma pequena queimação, mas nada que eu imaginei que era isso. Ele, tipo assim, aí me levaram lá pra cima, limparam, fez eu fazer o raio-x, porque eles estavam muito preocupados, mas até então meu raio-x não deu nada. E aí eu comecei a fazer minha reabilitação, e isso também prejudicou. Comecei a fazer minha reabilitação 15 dias depois. Porque assim, você tira o gesso, no outro dia você já começa a fazer uma reabilitação. Eu não pude, porque pelo fato do gesso ter me machucado, eu teve que enfaixar meu pé, e eu fiquei um pouquinho com meu pé enfaixado. Então eu comecei a fazer reabilitação 15 dias depois do previsto. E até então, depois melhorou, cicatrizou, fiz a reabilitação, fiz tudo, deu tudo certo. Aí voltei pra casa usando andador e tala. Usei tala por um tempo. Aí volta o meu médico, né, conversa comigo e fala assim, olha, gente, em 2018 a gente vai fazer outra, na outra perna, pra gente poder comparar se vai dar certo, se nem tudo mais. Você topa? Eu peguei e falei assim, topa fazer a cirurgia. E a mesma cirurgia, a rotação do joelho, só que dessa vez na outra perna. Aí ele pega e fala, gente, a gente vai fazer a outra cirurgia na outra perna em 2018. Eu falei, beleza. Aí entra em 2018, dia 28 de agosto de 2018. Foi quando eu operei. Fiz a cirurgia, operei também. A mesma cirurgia, rotação do joelho. Mesmo esquema. Graças a Deus o gesso dessa vez não me machucou, não me feriu. Deu tudo certo, graças ao bom Deus. A cirurgia também foi longa, né? A cicatriz é a mesma cicatriz, então eu tenho uma cicatriz grande nas duas pernas, tanto na direita, tanto na esquerda. Fiz a cirurgia, fiz a reabilitação e deu tudo certo. Volto pra avaliação com o médico em outubro, em outubro mesmo. Volto em outubro pra fazer a avaliação com o meu médico. Na avaliação pra ele ver como é que tava, ele pegou e falou assim, gente, uma perna ela ficou mais reta que a outra, né? Porque o gesso machucou sua perna, então nós temos que tirar antes, então assim, não ficou o resultado que eu gostaria. Essa perna que a gente fez em 2018, a esquerda, ela ficou 100%, ela ficou reta. Só que a outra não ficou tão reta pelo fato do veneno da cobra ter afetado mais essa perna, né? Esse lado motor seu. Ter tirado o gesso antes, a gente, né? Nós não pode tirar o gesso antes, mas porém, como o gesso te machucou, não tinha como ficar com gesso, né? A gente faz a cirurgia e programa, essa cirurgia, o gesso é 2 meses, o gesso é 3 meses, tem que ficar esse período de gesso. Porém, né, ocorreu do gesso te machucar, então não tinha como te manter com gesso e tudo mais. E aqui olhando, tem a possibilidade da gente fazer a cirurgia novamente, a mesma cirurgia. O seu joelho ficar uns 70%. Essa sua perna, né, esse seu joelho em si, ele não fica 100% por causa que ele foi mais afetado pela cobra e tudo mais, pelo veneno. Mas assim, uns 70%, 60%, 70%, eu garanto que fique. Você quer fazer? Eu peguei e falei, eu topo, né? Se tem como, se tem a possibilidade, por que não? E aí ele pegou e falou assim, não, então beleza, a gente vai marcar, só que a gente não vai marcar pra 2019, porque você fez uma em 2017 e uma em 2018. Se a gente fazer uma agora, vai ficar muito uma seguida da outra, e pouco tempo de recuperação mesmo. Então vamos fazer assim, lá pra 2020, 2021, você marca uma consulta, volta aqui e a gente tem essa conversa novamente. Aí eu falei, beleza.
Aí, gente, a gente conversou e ficou assim que a gente sim ia conversar, ia ver se nós ia fazer a cirurgia mesmo. Mas tava lá, né, uma que tinha assim, talvez, como fazer uma outra cirurgia, só que é uma coisa muito conversada e tudo mais. Só tava lá que a gente poderia sim se operar de novo. E aí eu falei, não, beleza, então em 2020, 2021 eu volto aqui. Só que aí ocorreu da pandemia entrar, a pandemia entrou, aí muitas coisas mudaram. E eu descobri que o meu médico veio a falecer. E aí eu descobri isso quando eu voltei pro hospital em 2020, 2021, pra poder, né, ter essa consulta com ele, ter essa conversa, pra ver se realmente a gente ia fazer a cirurgia, porque já tinha passado, né, alguns anos. E aí chegando lá, descobre que ele faleceu. Aí eu conversando, eu peguei e falei, não, é porque a gente, em 2019, quando eu vim pro retorno com ele pra ver como é que eu tava, ele falou que nós poderíamos fazer a cirurgia de novo por causa disso, porque o gesso me machucou, então, tipo assim, tinha possibilidade sim da gente fazer a cirurgia de novo, e eu tô aqui pra ver, né, como é que pode ser, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Só que, porém, como ele morreu, gente, foi, assim, um caos que eu vou contar em outro vídeo, mas assim, foi um caos pra me fazer essa cirurgia. Enfim, mas eu vou contar isso em outro vídeo. Aí pegou conversando lá, né, conversei com a médica. E aí, conversei, falei que nós fez, que não sei o que. Aí uma abençoada de Jesus, eu tava lá na consulta um dia, cheguei lá na consulta, ela pegou e falou assim, ai, né, você vai fazer cirurgia? Eu peguei e falei assim, não, eu quero ver como é que vai ser, porque o doutor Renato, o doutor Leonardo, falou sim que a gente ia fazer a cirurgia. Aí, tipo assim, só pra resumir, porque eu vou contar isso em outro vídeo, ela pegou e falou assim, mas você sabe que essa perna sua, essa sua perna, ela foi mais afetada pela cobra, né? Então, tipo assim, se você fazer a cirurgia de novo, você sabe que ela não vai ficar 100%, né? Igual a outra ficou. Aí eu peguei e falei com ela também na ignorância. Eu peguei e falei assim, não, realmente eu sei sim que essa minha perna ela não vai ficar 100% igual a outra ficou com essa cirurgia, porque a cobra me afetou mais esse lado da perna do que a outra. Eu sei muito bem disso. Desde quando eu me entendo por gente, os médicos sempre conversaram comigo sobre isso. E meu médico também. Mas ele falou que tem a possibilidade de eu fazer a cirurgia. Por que eu não vou fazer a cirurgia? Aí, beleza. Ela não precisa só ter a pensão, eu estou me alterando, eu estou te explicando uma coisa que ele me falou. Porque eu não ia vir aqui, sair da minha casa e vir aqui pra falar uma coisa que o meu médico não me falou, entendeu? Aí chamou um outro rapaz lá. Aí esse rapaz pegou e falou assim, nossa, mas você vai passar por tudo de novo, anestesia, isso e aquilo, vai passar mal, né? Eu peguei e falei assim, sim, porque se tem a possibilidade, por que não? Aí eu peguei e falei com ele assim, porque se fosse o senhor tivesse a possibilidade de fazer uma cirurgia e ficar um pouco melhor, o senhor não ia ficar, não? Ele, mas não sei. Eu peguei e falei assim, pois é, porque eu tenho certeza que se fosse o filho da senhora ou o filho do senhor tivesse a possibilidade de ficar, vocês não teriam falado isso. Eu falei com eles lá. Mas eu não tô vendo aqui nada, que não sei o que. Eu peguei e falei assim, então olha no computador. Aí quando ela olha no computador, tá lá, 2019, tava meu nome lá, e tava escrito que em 2020, 2021, eu voltaria lá pra conversar com o médico, porque sim, tinha talvez uma cirurgia. Nós ia conversar, fazer uma junta médica com a cirurgia. Aí ela pegou e falou assim, realmente, o doutor Leonardo deixou aqui, né, escrito, você tinha que ter me falado antes. Eu peguei e falei assim, eu estou falando isso com a senhora desde quando eu entrei nessa sala. Eu entrei nessa sala já falando quando a senhora perguntou, eu contei o que aconteceu na minha cirurgia de 2017 e tô explicando o porquê de eu fazer a cirurgia de novo. Ela, não, então sim, se o doutor Leonardo falou, se tá aqui, é porque realmente pode dar certo. Nós vai conversar sim, nós vai começar a marcar uma fisioterapia pra você, uma junta médica pra gente ver, porque tem que juntar uma equipe toda pra ver, mas a gente vai fazer, tá? Você pode ir ali no guichê,
que vai marcar pra você as consultas pra você vir. Aí, beleza, eu saí da sala, fui no guichê, peguei os papel e voltei pros retornos, né? Voltei com retorno pra ver as coisas. Até então eu achei que a minha médica ia ser a médica que entrou no lugar do Dr. Leonardo. Aí fiz essa fisioterapia, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. E por fim passei pela junta médica, que é onde que bate o martelo você vai fazer a cirurgia. Aí eu descubro que na junta médica ia estar o meu primeiro cirurgião. Então, eu fiquei muito feliz. Meu primeiro cirurgião. Doutor Renato, quando eu entro na sala assim, ele pega e fala assim, você lembra de mim? Eu peguei e falei, claro que eu lembro do senhor, como é que eu vou esquecer do senhor, né? Meu primeiro cirurgião, né? Tipo, de sempre, como é que eu vou esquecer do senhor? Aí ele pegou e falou assim, você sabe que quando o doutor Leonardo te operava, eu também tava na cirurgia, né? Eu só não eu ajudava na operação, mas eu não era diretamente, mas eu sempre estava lá. Eu falei, eu lembro disso e tal. E nisso nós ficamos conversando. Ele pegou e falou assim, me conta o que aconteceu. Eu vi aqui, aí eu fui e expliquei. E ele, nossa, tipo assim, todo ansioso e tudo mais, falando. Ele falou, gente, então vamos ver aqui, né? Aí eu andei, contei pra ele, expliquei. Aí eu andei lá pra ele ver e falou assim, realmente, seu joelho não ficou tão reto igual poderia ter ficado. Sim, a gente vai fazer a operação. Aí ele falou assim, olha, só que até então, a sua cicatriz vai ser um pouco bem maior do que essa. E a gente vai fazer 2 cirurgias em uma. Até então, nós ia fazer também a do tendão, pra puxar o tendão, pra tentar pôr o pé mais no chão. E essa, a gente tinha batido esse martelo que a gente ia fazer isso. Aí beleza, ele falou assim, então agora você vai fazer exame de sangue, exame de coração, essas coisas assim, pra ver se tá tudo certo e depois vamos marcar a cirurgia. Aí eu começo a fazer os exames, tudo mais, faço todos os exames, tá tudo certo, graças a Deus. A gente vai e marca a cirurgia pra... foi esse ano, foi fevereiro, foi dia 4 de fevereiro de 2025. Aí a gente marca a cirurgia. Aí vai, né, eu interno um dia antes, né, eu internei no dia 3. E aí, vou lá, colocar a roupa, fico lá. E nisso eu só ia ver o meu médico na quarta-feira. Eu não vejo nem ele no dia da cirurgia. Eu ia ver ele na quarta-feira. Quando eu vejo que não, doutor Leonardo, doutor Renato, aperta o elevador assim, aparece e fala, vou conversar com você. E aí eu falei, pode conversar comigo, com minha mãe. Ele falou assim, olha, gente, talvez a cirurgia irá mudar. Talvez a cirurgia não vai ser uma cirurgia tão invasiva, porque ia ser uma cirurgia muito grande. Eu ia ficar tipo, de 2 a 3 pés de gesso até então. Ele falou assim, olha, porque a gente viu no raio-x que por dentro o seu joelho, ele tá reto. Ele tá reto. Então talvez a sua cirurgia vai mudar um pouquinho, não vai ser tão invasiva, vai ser uma cirurgia mais tranquila. Mas isso só amanhã que eu vou ver com outro médico. Então amanhã, antes da gente descer pra cirurgia, eu vou vir aqui te ver com outro médico e a gente vai conversar sobre isso. Mas até então a cirurgia continua a mesma coisa. Aí beleza, aquilo ali já ficou, né, meu Deus, na minha cabeça. E aí eu durmo, né, aí no outro, minha cirurgia tava marcada pra meio-dia. Aí quando deu 9 horas da manhã, 9h30, meu médico sobe lá em cima com outro médico e pede pra mim andar, pra mim fazer as mesmas coisas. E eles conversando entre eles lá, não sei porque eles conversaram direito, porque eles conversaram entre eles. Eles pegaram e falaram, a sua cirurgia vai mudar. Só falaram isso, não falaram mais nada. E aí tirou um negócio que tava em cima da minha cama, que era pra olhar o meu coração, meus batimentos e tudo mais, que não ia precisar mais. A cirurgia vai mudar e tudo bem assim, não falou mais nada, disse que depois explicaria. Aí deu meio-dia e pouquinho, desci pra cirurgia. Aí desci meio-dia, subi 6 horas. Aí no que eu acordei da cirurgia, eu sempre tenho a mania de pôr a mão assim na minha perna pra me sentir o gesso. E aí eu, não sabia, assim, fui e levantei a perna. Eu não tava com gesso. Não estava com gesso, eu senti uma dor muito forte na minha perna, nas minhas 2 pernas, porque eu ia operar uma perna, acabei operando as 2. Fiquei tipo meio sem entender. As 2 pernas foi operada. Foi num lugar mais, como é que fala? Mais íntimo, né? Mas eu operei as 2 pernas.
E aí eu, tipo, levantei a perna assim, falei, ai, né? E aí passei mal, porque a gente sempre passa mal, subo lá pra cima, né? E quando eu subo lá pra cima, até as enfermeiras, gente, cadê o gesso? Eu falei, gente, eu também não sei. Eu não sei cadê esse gesso. Eu ia colocar gesso, não coloquei. Só que pelo fato de eu ter levantado a perna, um pontinho meu arrebentou. Um ponto porque na hora que eu vi, né, que eu tirei o negocinho assim, eu vi que tava com ponto, tava com o negocinho preso, só que tava sangrando. Só que aí um ponto meu arrebentou. Só que aí, tipo assim, não deu, graças a Deus, não deu nada, porque eu também não sabia que eu tava sem gesso. Levantei a perna. Aí, passei muito, muito mal nesse dia. Não podia pôr o pé no chão, essas coisas. Enfim. E aí, tem 5 meses agora que eu fiz essa cirurgia. Que também ia ser rotação do joelho. Acabou que não foi rotação do joelho, eu não sei exatamente o nome dessa cirurgia, mas só trocou. Aí o meu médico, ele pegou e falou que vai explicar melhor quando eu tiver o retorno com ele. Quando eu tive alta do hospital, a enfermeira veio, né, e falou assim, olha, doutor Renato vai explicar tudo direitinho, por que mudou a cirurgia, por que fez essa cirurgia, por que não colocou gesso, no dia do seu retorno com ele. Beleza. Aí, volto eu pra casa, aí eles falam, olha, você não pode pôr o pé no chão, você tem que deitar de bruços, barriga pra baixo e barriga pra cima, você não pode pôr o pé no chão de jeito nenhum. Tá. E aí eu também tomei remédio contra a trombose, porque a possibilidade de eu ter trombose pela minha idade, 26 anos, de ter ficado muito tempo deitado, é muito grande. Mas graças a Deus não deu. Aí, eu achando que eu ia fazer fisioterapia, reabilitação, não precisei fazer reabilitação. Primeira vez da minha vida que eu não precisei fazer reabilitação. Aí tem um retorno lá com o doutor Renato, só pra ele ver meus pontos, né, como é que tava. E aí ele me vê assim, ele olha os pontos, fala que tá caindo e pede pra mim andar. Aí eu ando. Aí ele falou assim, gente, eu vou explicar tudo direitinho, por que eu troquei, por que teve que trocar a cirurgia no dia do seu retorno aqui comigo. No caso vai ser em outubro. Aí eu vou saber o porquê que trocou a cirurgia, porquê que a cirurgia foi do lugar que foi e não foi no outro, enfim. Mas em geral, deu tudo certo. Agora eu vou voltar com ele em outubro e aí eu vou saber, né, por que eu fiz essa cirurgia, se deu certo, mas eu creio que deu certo sim, e se eu vou precisar fazer mais operação, mas eu acho que não. E é isso, gente. Acho que tá um pouco resumido, vocês pediram pra eu explicar, né, por que eu fiz tantas cirurgias e explicar um pouco o porquê de cada uma. Não tem, num vídeo só não tem como eu explicar tudo. Vídeo só. Então, gente, igual eu falei na parte anterior, então foi por isso que eu fiz 6 cirurgias com apenas 26 anos, né? Foi por causa disso, foi porque minha mãe foi picada de cobra e o veneno da cobra passou pra mim e eu nasci com os nervos atrofiados. E é isso, gente, né? Eu tenho muitas e muitas mais histórias. Depois vocês comentam aqui, se vocês quiserem que eu traga mais coisas sobre as minhas cirurgias, sobre coisas lá do hospital, que eu venho aqui e falo e gravo um vídeo explicando direitinho. Mas foi esse o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curte, comenta, compartilha, assina o sininho. Sai vídeo toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E é isso. Um beijinho. Tchau, tchau.